Oremos. Bendito Deus, meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Em Tua grande presença, Senhor, nos encontramos nessa tarde, nesta emissora, para transmitir, Senhor, da Tua parte, uma palavra que possa ser direcionada aos corações, aos nossos corações, nos fortalecendo, nos edificando, Senhor, nos encorajando em momentos críticos e difíceis, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandiosamente, Queremos fazer uso da palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Apenas alguns versículos para a nossa meditação nesta tarde. Diz assim um texto, em Atos, capítulo de número 4, e o verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele o homem que fora curado, não tinha nada a dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferiram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto de Atos, capítulo de número 4, ele nos torna conhecidos somente pelo sermão ou pelas vidas que foram alcançadas, que são registradas neste capítulo, pelas vidas que são agregadas. O capítulo de número 4, com clareza, é uma continuação dos acontecimentos do capítulo de número 3. Não somente uma sequência numérica de 3 e 4, mas também dos acontecimentos contidos em cada um desses capítulos. O capítulo de número 3, por sua vez, Pedro e João, estando eles já cheios do Espírito Santo por ocasião do capítulo de número 2, em que fora vista por eles línguas repartidas como que de fogo, no momento da efusão do Espírito Santo, aonde 120 crentes aproximadamente em um cenáculo foram revestidos de poder, de virtude do Espírito Santo, para que começassem a pregar, para que começassem a ter ousadia, para que começassem a evangelizar, a pregar o ano aceitável do Senhor, a pregar as boas novas da salvação. Nesta ocasião, Pedro e João, eles vêm chegando no templo para fazer uma oração. Neste período aqui eram feitas aproximadamente 3 orações ao dia. Essa oração possivelmente fosse a última oração em que a igreja, em que os judeus participavam, até porque ainda vinha essa cultura do judaísmo, e eles tinham o costume de orar 3 vezes ao tempo. E nesta ocasião, Pedro e João, eu gosto de dizer que já cheios do Espírito Santo, mas não deixaram a oração de lado. Pedro e João, já convictos do seu chamado em Jesus Cristo, ainda caminhavam para o templo fazer a sua oração. E é nesta ocasião em que Pedro e João está indo, é posto no mesmo dia, ou cotidianamente, este homem de cerca de 40 anos de idade, e que era coxo desde o seu nascimento, ele era posto à porta desse templo, na verdade, da porta chamada Formosa, o Nicanor, como é também conhecida. Esta porta, queridos e amados irmãos, era a porta que dava acesso ao pátio dos gentios, do pátio das mulheres, do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. Observando este homem que está posto ali, enfermo, coxo desde o seu nascimento, ele está a mendigar, a pedir esmolas. Quando se aproxima Pedro e João,
Estes dois homens de Deus, olhando para aqueles que ali estão, fitando os olhos nele, como diz muito bem claro, e chama a atenção daquele homem que está enfermo, coxo, para si. Quando Pedro faz isso, com certeza aquele homem pensaria em receber alguma coisa, mas Pedro logo conclui dizendo que ele não tem prata e também não tem ouro. Mas também Pedro solta uma palavra que animaria com certeza aquele homem. Ele diz: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Observando essas palavras de Pedro, ele tem algo que ele pode transmitir àquela pessoa. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque o livro do Atos dos Apóstolos sempre vai trazer essa parte que os discípulos eram cheios do Espírito Santo. E que Pedro, cheio do Espírito Santo, de ousadia, de fé, já vinha de um momento de pregação do Evangelho, em que muitas pessoas se converteram a Cristo através da pregação de Pedro, e Pedro pregou com ousadia a palavra de Deus. Aqui Pedro está mais do que confiante em dizer que ele tem alguma coisa, e esta coisa ele dá. Imagina este homem esperando uma esmola, esperando alguma coisa, mas ele não recebe prata e nem ouro. Mas ele sabe que aquele homem que ele está, Pedro, tem alguma coisa para lhe oferecer. É quando Pedro ainda surpreende aquele homem. Diz: o que eu tenho, isto eu te dou. O que é que eu te dou? Levanta-te e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. Nesta ocasião, queridos, a gente pode até perceber que Pedro está usando de sua fé em Deus, de autoridade que foi delegada a ele pelo próprio Senhor Jesus. Nesta ocasião, aquele homem, ele fica, podemos dizer, pasmados com aquela resposta de Pedro, porque aquele homem não estava esperando algo desse tipo. Ele estava esperando uma moeda, ele estava esperando um pedaço de pão para se alimentar, ou para levar para sua casa, não se sabe, mas ele está mendigando naquele local. Mas quando Pedro diz: levanta-te e anda, Pedro surpreende a este homem com essa palavra. Que coisa boa, queridos, e podemos aprender com Pedro nesta tarde, em ter sempre alguma coisa para oferecer a alguém da parte de Deus. As pessoas não querem somente um alimento, as pessoas não querem somente uma ajuda, as pessoas querem uma palavra da parte de Deus. E é nesta tarde que nós estamos trazendo para vocês de primeira mão uma palavra da parte de Deus. Levanta-te, levanta-te, coloca de pé, se anima, se fortaleça. Essa doença que está sobre a sua vida não é para a morte. A luta que você está passando é para o seu fortalecimento. Então sempre é bom a gente ter algo para passar para alguém. Não somente palavras positivas, mas atitudes positivas. E com fé, em que possa fazer o surtir efeito na vida de alguém. Porque aquele homem, ao ouvir essas palavras, com certeza ele fica alegre, satisfeito. Se podemos observar pelo outro lado, se fosse alguém conhecedor do que Jesus havia feito, e não foram ele alcançado pelos milagres, ou pelo toque de Jesus, ou por sua palavra, mas naquela ocasião ele estava sendo alcançado pelos apóstolos de Jesus Cristo, que tinha nas suas mãos a mesma fé, que tinha também nas suas mãos a autoridade para repreender toda aquela enfermidade. Haja vista que esse homem era coxo. Que coisa interessante, amados, é nós, nos dias atuais, também termos ou carregarmos com nós essa autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas continuando o texto, Pedro pega na mão deste homem e coloca ele de pé. Aquele homem se maravilha, ele pula, ele salta, ele entra no templo. Era o momento da oração, e a oração aqui parece ter sido cancelada, porque todas as pessoas que estavam em seus pátios determinados, eles vinham para ver o que estava acontecendo, e este homem não saíram da presença de Pedro. De Pedro e João. É nesta ocasião que Pedro ele começa a ensinar,
E os ensinamentos que Pedro e João passam para os irmãos que ali estão, esse ensinamento é acerca da ressurreição de Jesus Cristo, é acerca do cumprimento de uma promessa feita a Abraão, porque também eles eram descendentes de Abraão. Nesta ocasião, Pedro relembra os homens e mulheres que ali estão, que o que está acontecendo, o que acontecera com aquele coxo posto à porta do templo chamado Formosa, em que todos os conheciam pela manhã, pelo meio-dia e pela tarde, ao passar por ali, viam aquele homem sempre mendigando e pedindo esmola. Mas Pedro lembra que aquele homem também, ele é filho de Abraão, e a promessa de Deus sobre a vida deles. Mas o intuito de Pedro aqui é desenhar acerca de Jesus Cristo, porque ele é o Salvador. Mas para que Pedro pudesse dizer que Jesus Cristo era o Salvador, ele deveria também dizer que Cristo havia ressuscitado, porque todos conheciam a história de Cristo, e ele havia sido crucificado e sepultado, colocado em um sepulcro. Mas Pedro passa a dizer que Jesus Cristo, ele havia sido ressuscitado. É nesta ocasião que muitas das pessoas, através das palavras ousadas de Pedro, pelo conhecimento que Pedro agora parece ter adquirido ou colocado para fora, ou se manifestado na vida de Pedro, todos estão atentos a ouvir a voz de Pedro, perceber através de Pedro como uma testemunha ocular de que Jesus Cristo havia sido crucificado e ele foi colocado em sepulcro, mas ao terceiro dia ele havia ressuscitado. E Pedro diz para aquelas pessoas com essa clareza. Mas nesta ocasião há um tumulto ali no templo. Então os soldados do templo vieram para ver o que estava ali acontecendo. E quando nós se deparamos, amados, com esta confusão dentro deste templo, não era uma confusão, uma briga qualquer, eram as pessoas alegres, eram as pessoas observando o milagre que havia acontecido no meio deles. É interessante isso, porque Jesus já havia feito muitos milagres, e as multidões corriam, andavam próximo a Jesus. E agora essa mesma multidão que possivelmente estivesse ouvindo falar acerca de Jesus e dos seus milagres, até participado de tais, são surpreendidos com este milagre próximo a ele, dentro daquele templo. Quando Pedro faz este milagre, através do poder da fé, as pessoas logo concluem aquilo que Pedro está dizendo, porque Pedro diz que Jesus ressuscitara. Se Jesus ressuscitara, deu poder a eles, e o milagre está vivo, a fé está viva, a fé continua, a fé ainda está agindo nos corações. E se há um milagre, claro que aquele que vem fazer o milagre é Jesus Cristo, e ele não está morto. O povo juntado junto de Pedro e João, nesse momento, muitas almas se agregaram às que foram salvas. Há quem diga que aqui foram 5.000, outros dizem, na verdade, que essas almas se agregaram às demais do capítulo de número 2, formando o número de quase 5.000 homens. Então, amados, os capitões vieram do templo com seus soldados e viram aquele tumulto, porque o lugar era um lugar de oração, lugar de alguém estar ajoelhado falando com Deus. Aqui os capitões, os soldados, prendem Pedro e João, e eles são levados para um lugar, eles estão presos ali até o dia seguinte, como diz o texto do capítulo de número 4. Todos já eram tarde e deixaram para outro dia, para uma reunião, para uma audiência com Pedro e com João. Este é o primeiro momento em que eles participam de algo desse tipo. Pedro agora, no dia seguinte, com João, está diante de Caifás e de Anás, o sumo sacerdote. João, Alexandre, todos quanto havia da linhagem de sumo sacerdote, porque havia ali uma família só na direção de Israel, no que diz respeito ao sumo sacerdócio. Quando observamos isso, eles começam a interrogar a Pedro, aqueles mesmos que interrogaram a Jesus, aqueles mesmos que sem causa condenaram a Jesus Cristo, levando Jesus para
as autoridades romanas e assim crucificaram. Pedro e João, nesta ocasião, eles são interrogados por quê ou com que poder e autoridade eles estão fazendo isso. Nesta ocasião, Pedro e João, diz o verso de número 8, cheios do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, o cheio do Espírito Santo, eles não ficam calados diante daquela pergunta. Assim como Jesus ficara, amados, diante das acusações. Claro que é evidente que Jesus, como um cordeiro, como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca de nenhuma forma. Ele poderia ter argumentado com os seus acusadores, mas ele quis silenciar, porque a cruz era o seu chamado. A cruz era a grande vocação do Messias e a salvação de toda a humanidade. Mas Pedro e João aqui, a vocação deles, os chamados, era anunciar o Evangelho. E Pedro não se intimida diante do interrogatório, das perguntas feitas a eles. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, direciona as suas palavras aos principais do povo e anciões de Israel, que são os líderes que ali estão. Pedro conclui dizendo que hoje somos interrogados, porque ele inclui também João, acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Observe como Pedro é muito inteligente aqui neste momento. O Espírito Santo conduz Pedro no abrir e fechar da sua boca. Ele diz que eles estão sendo interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo. Em nenhuma circunstância, amados, é para haver uma interrogação acerca de um benefício feito a uma pessoa. Quando uma pessoa está doente, essa pessoa é curada, ninguém vai interrogar por que você curou esta pessoa. Mas Pedro deixa bem claro também pelo modo como essa pessoa foi curada. Haja visto que Pedro, apenas com a autoridade dos céus, diz que não tem prata e nem ouro, mas ele tem uma coisa e o que tem ele está dando. E pela fé coloca aquele homem em pé. Aquele homem que por sua vez já havia muito tempo coxo e muitas vezes posto naquele templo ou no templo para pedir alguma esmola. Eles estão, Pedro, com certeza, é revelado a ele o pensamento do coração desses homens, porque eles não queriam saber se aquele homem fora curado, porque o homem está em pé junto de Pedro. Todos viram aquele homem pulando e saltando. Mas o que eles querem saber com que autoridade, de como o modo que aquelas pessoas foram curadas. Pedro aqui, amados, ele não faz mágica. Pedro aqui ele só usa a fé e a autoridade e diz: levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno. Quem tem fé, quem tem confiança, quem tem entendimento da parte de Deus, quem tem autoridade de Deus, quem sabe usar esta autoridade e no momento certo e oportuno, com certeza os milagres seguirão, como diz a própria palavra de Deus, seguirão aos que crerem. Pedro, nesta ocasião, estava apenas demonstrando para eles que Cristo está vivo, com a atitude de curar aquele homem. O modo como foi curado um homem que 40 ou mais anos estava coxo e todos o conheciam, apenas pela fé, apenas pela autoridade. Assim, queridos, nós vemos que o próprio Pedro e João diz a estes homens que eles estão dizendo que aquele homem não foi curado pelo seu próprio poder, aquele homem não foi curado pelo poder que há em Pedro e João, mas Pedro ele é categórico e diz bem claro que foi Jesus Cristo, o Nazareno, que curou aquele homem. Foi ele quem trouxe a saúde de volta para aquele homem. Pedro ainda conclui no mesmo versículo dizendo: aquele Jesus que vocês crucificaste. Pedro neste momento não tem medo de apontar para aquela cúpula que ele está, formada por Anás e Caifás, e aquela corte de sumos sacerdotes que ali estão, dizendo que eles crucificaram a Jesus Cristo. Ora, Pedro aqui dá um tapa na cara deles com a sua palavra e sabedoria e coragem, dizendo que Jesus Cristo, aquele a quem eles crucificaste, ressuscitou
e curou este homem que aqui está. Ora, queridos, Pedro ainda diz mais, que Jesus ele é a pedra que foi rejeitada, e ele diz mais, por vós, os edificadores. Aquilo que eles já conheciam pela lei que está escrita pelos profetas, acerca da pedra que seria rejeitada pelos edificadores. Os edificadores são esses, os sumos sacerdotes, mas Jesus Cristo foi posto, rejeitado por todos eles, pelos edificadores, mas a qual Deus foi posta esta pedra que é Jesus por cabeça de esquina. Meus queridos e amados irmãos, aqueles homens que outra hora interrogaram a Jesus, Jesus permanece em silêncio. Agora o Espírito Santo de Deus usa Pedro com ousadia, e eles começam a baixar aí as suas cabeças e a pensar, porque Pedro eles conclui dizendo que de Jesus Cristo, fora dele, na verdade, não há salvação. Debaixo do sol, debaixo da terra, debaixo do céu. Eu estou aqui dando ainda mais uns exemplos. Não há salvação. Não há salvação a não ser através de Jesus Cristo. Então, se Pedro confirma isso aqui no verso de número 2, então nós não temos dúvida alguma. Só há salvação através de Jesus Cristo. Só há salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Então eu não posso procurar um a outro a não ser Jesus Cristo. E Pedro é consciente. Mas é interessante o que esses homens que eles começam a falar entre si, dizendo, então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam. Aqui a gente compreende, amados, que Pedro e João, eles eram pessoas indoutos. Em outras palavras, Pedro e João não tinham uma formação acadêmica que nem os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e os fariseus e outros mais. Pedro era apenas um pescador, como João. Eles, claro que eles sabiam com certeza falavam 1 ou 2, 3 idiomas, porque era comum naqueles dias. Mas eles dizem que Pedro também era sem letras, não tinha aí pronúncias bem feitas, né? Eles indoutos, não tinham participado de nenhuma faculdade. Mas eles se maravilhavam do que Pedro e João estavam dizendo, da ousadia de como eles explicavam detalhes por detalhes, encaixando cada assunto dentro de um outro assunto, queridos. Eles estavam espantados com o que eles estavam dizendo, apesar de serem homens indoutos, sem letras. Eu posso aqui, amados, dentro deste versículo, em rápidas palavras, dizer para nós que existe 2 tipos de analfabetismo dentro das nossas igrejas ou em nós mesmos. Aqueles que têm pouco conhecimento acerca da palavra de Deus, aqueles que não têm desejo de meditar na palavra, ou não procura, amado, se alimentar, não procura buscar de uma forma teológica falando, de um estudo, se aprofundar nas escrituras de Deus. Talvez você esteja até dizendo neste momento, lá vai alguém falar acerca de teologia, para que a gente tenha que buscar o conhecimento. Existem esses analfabetos dentro das nossas igrejas, que a gente não quer buscar. Não estou falando daqueles que não têm uma leitura. Eu estou aqui direcionando aqueles que têm uma leitura, sabem ler e escrever, mas mesmo assim parece ter preguiça de buscar conhecimento. Mas esse analfabetismo aqui ainda passa, queridos, porque todos nós conseguimos ouvir a pregação, conseguimos meditar na palavra que escutamos, nós temos ouvido. Apocalipse diz que nós devemos ler e ouvir, né, aquilo que está escrito. Então nós estamos lendo e também devemos ouvir. Mas existe o analfabetismo que é mais cruel nos dias atuais, que está tomando de conta de todos os lugares. É o analfabetismo acerca de Deus, da intimidade com Deus. Eu não estou falando somente de ler aquilo que aqui está, porque quando eu leio aquilo que aqui está, amados, acerca de Jesus Cristo, eu alimento a minha alma, fico maravilhado das coisas que Ele fez, eu passo a conhecer um pouco de Jesus Cristo. Mas eu estou falando de analfabetismo acerca de ter uma intimidade com Ele, de ter uma convivência pessoal com Ele, de termos momentos de oração com Ele, de falarmos com Ele, de termos esse momento de uma total entrega com Jesus Cristo.
Você sabe por que Pedro está falando com ousadia aqui? Não era porque ele tinha um conhecimento teológico. Pedro não tinha uma formação acadêmica aqui, ele não era que nem Paulo, ele não era que nem Apolo. Não foi criado aos pés de Gamaliel, não. Pedro foi criado aos pés, na verdade, de Jesus Cristo, do mar da Galileia, pescando de seu pai. Somente 3 anos e meio, aproximadamente, é que Pedro e João passam a ter ali um convívio com Jesus. Mas os dias que eles tiveram com Jesus foi o suficiente para eles aprender um pouco mais de Cristo e do seu próprio Deus, tirando Cristo assim eles desse analfabetismo acerca de conhecer a Jesus. Concluo aqui, queridos, esta minha palavra, dizendo que os sacerdotes disseram naquele dia e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, estar com Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Estar com Jesus enriquece o nosso conhecimento acerca dele, acerca da sua vontade, acerca de Deus. Muitas pessoas estão alarmadas com o que está acontecendo, mas devemos estar firmes em Jesus Cristo. Se temos conhecimento e fé em Jesus Cristo, tudo tranquilo, tudo na paz, porque Deus sabe todas as coisas. Meus queridos, aqui eu encerro essa palavra em nome do Senhor Jesus e agradeço a todos. Amém e graças a Deus. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, eu te peço as tuas bênçãos sobre os teus filhos e as tuas filhas, que ouviram a tua palavra, Senhor, nesta tarde. Fica conosco, Senhor, derrama sempre da tua graça, nos encoraja, Senhor, a prosseguir. Nos enche ainda mais do teu Santo Espírito, em que possamos, Senhor, adquirir conhecimento da tua parte, de te buscar, de estar aos teus pés, de estar juntinho a ti, Senhor. Fique conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.